Olá! Em pauta hoje é a pandemia do novo coronavírus e seus impactos na economia e na política. Meu convidado para falar sobre o assunto é o cientista social e professor da Universidade Federal de Alagoas, Cícero Albuquerque, a quem agradeço pela presença. Bem, professor, mesmo com a China retomando gradualmente a atividade econômica, pode-se afirmar que o mundo já está mergulhado numa nova recessão? Como o senhor avalia esse momento? Olá, Gorete, olá, Alagoas, TV Assembleia, é uma satisfação estar com vocês. De fato, Gorete, a humanidade sairá desta crise, desta pandemia, numa situação ainda de maior colapso econômico e social. A crise econômica que já vinha, ela vai se aprofundar, ela está se aprofundando com a situação da pandemia. A paralisação de economias de países inteiros, o mundo parado, o colapso de algumas atividades, de fato, vai aprofundar a desigualdade. A China retomou primeiro a sua atividade, a China teve uma capacidade maior de solução parcial, ainda que parcial, da crise da pandemia, e a China, que vinha num nível de crescimento maior, ela também sairá fortalecida desse processo. Mas não é nada extraordinário, na verdade, é uma situação um pouco melhor do que as outras, mas não é aquilo que a China vinha tendo nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas, de fato, há um agravamento da crise econômica em escala planetária e isso tem uma repercussão muito grave na vida do povo, na vida da sociedade, na vida da classe trabalhadora, porque aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade, aumenta a miséria. Infelizmente, além da dor, do sofrimento, da perda de vidas, com a pandemia, nós também teremos um pós-pandemia, certamente, com a situação econômica mais grave. Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denomina o novo coronavírus de vírus chinês, tem a ver com o fato de ele, Trump, não assumir a indiferença dele no início da pandemia em seu país e, ao mesmo tempo, querer isolar a China para conter a crescente influência econômica e geopolítica desse país no mundo? Veja bem, no que toca aos Estados Unidos e particularmente a figura do presidente Trump, o presidente Trump entendeu, num primeiro momento, que podia galvanizar a crise dizendo que ela era menor do que o que era. A realidade se impôs e quando nos Estados Unidos o número de mortes e o número de adoecimentos cresceu, ele foi forçado a recuar e dizer que a crise existia, que a pandemia existia e passou a atribuir a pandemia à China. Efetivamente, isso é uma especulação política, é uma tentativa do Trump de novo galvanizar politicamente com a crise. Há uma eleição nos Estados Unidos este ano, o presidente Trump é candidato à reeleição. A forma como os Estados Unidos sairão da crise, da pandemia, impactará a eleição, provavelmente, e ele está preocupado com isso. Claro que a China é hoje, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, o grande adversário dos Estados Unidos. A China é a segunda potência econômica do mundo, nos calcanhares dos Estados Unidos. Tá? A China tem uma capacidade de consumo interno extraordinária. A classe média chinesa são 50 milhões de habitantes, só para a gente ter uma ideia disso. Uma classe média que a cada dia aumenta o seu poder aquisitivo, aumenta o seu poder de compra. O mercado interno chinês, por si só, já é um mercado extraordinário. E a China é, de fato, um grande adversário. O que o Trump está vivendo é uma situação muito curiosa, porque ao mesmo tempo que ele assume a pandemia e assume as consequências da pandemia, ele faz o discurso que a gente vê aqui no Brasil, de que é preciso recuar no isolamento social, de que é preciso destravar a economia, mas sofre o impacto de milhares de mortes e de milhares de doentes no seu país, na sua sociedade. Portanto, a pandemia emparedou o presidente Trump. Ele não está agindo assim porque está à vontade, ele está agindo assim porque está emparedado, tanto no que diz respeito à eleição, ao processo interno, quanto no que diz respeito à disputa comercial com a China no mercado internacional. Professor, desde 2018 que os Estados Unidos vêm travando a dura guerra comercial contra a China, com o objetivo de fazer o país asiático abandonar o seu projeto de tornar-se líder da chamada Quarta Revolução Industrial. Então faria sentido a China desenvolver um vírus para se prejudicar também? Só é possível entender a acusação dos Estados Unidos de que a China produziu um vírus e espalhou primeiro dentro do seu país e depois espalhou para o mundo, se a gente entender que isso é parte de um discurso
de uma guerra comercial. Importante entender isso. Fora disso, não há como você entender razoavelmente. Cientistas têm dito claramente que este não é um vírus criado em laboratório. É possível que este vírus tenha surgido na China? Sem dúvida, é possível. Mas não é razoável, não é aceitável, não seria ético do ponto de vista humano fazer uma acusação leviana como esta, uma acusação grave como esta, sem apresentar as devidas provas. Portanto, entendamos e não aceitemos que numa guerra comercial pode tudo. Não, isso não é razoável, isso não é aceitável, mas isso é o que se faz no mundo e já se faz algum tempo. E o presidente Trump faz isso sem o menor escrúpulo, sem o menor problema, e infelizmente essa é a realidade com a qual o mundo tem que lidar. E aí a gente precisa entender a separar aquilo que a gente escuta como razoável daquilo que a gente escuta por razões que não são nossas e que nos levam muitas vezes a entendimentos que não são entendimentos saudáveis, pelo contrário, que produz estigma, que produz xenofobia, isso não é aceitável. E no Brasil, professor, qual é o cenário, já que é o único país no mundo mergulhado numa crise político-institucional em meio a uma pandemia? Quando a pandemia chega ao Brasil, ela encontra o Brasil dividido politicamente, e é uma divisão que não é de hoje, é uma divisão que já ficou clara, já ficou estabelecida nas últimas eleições, mas na última eleição presidencial isso ficou evidenciado. O que é que nós esperávamos? Nós esperávamos que, passada a eleição, se desmanchasse o palanque e se começasse uma experiência de governo, uma experiência de gestão pública, de chamar o país à unidade em nome de todas as dificuldades que o país enfrenta. O que a gente viu desde o dia 1º de janeiro de 2019 foi exatamente o oposto. O presidente Bolsonaro assumiu a presidência apostando todas as fichas na radicalização e na divisão do país em dois. Aquele país que está com ele, com uma proposta política de extrema-direita, e aquele país que não está com ele. E aquele país que não está com ele é um país cada vez mais amplo, que vai do campo democrático de direita até um campo mais à esquerda. Isso faz muito mal ao país, isso nos põe numa situação de risco institucional muito grave, e por incrível que pareça, e é lastimável ter que reconhecer esse quadro, isto é parte de um projeto político de dominação. E nós estamos todos muito preocupados, creio, eu estou pelo menos, de que isso nos conduza a um caminho de divisão social ainda mais profunda e a um caminho de solução desse impasse por vias autoritárias e violentas. Precisamos estar atentos a isto, precisamos reagir a isto imediatamente, de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as nossas energias, dentro do campo democrático e dentro do campo da negociação política, madura, civilizada, de um povo e de uma sociedade que quer ser melhor e não de um povo e de uma sociedade que aposta no pior. O presidente Bolsonaro, ao contrário de presidentes de outros países, desde a chegada do coronavírus aqui no Brasil, que o presidente adotou um discurso de negação da realidade, ao ponto de os estados terem assumido a condução da política de saúde, que seria o papel do governo federal nesse período. O presidente Bolsonaro até hoje nega até mesmo a política sanitária do seu governo quanto ao isolamento social. A seu ver, quais as consequências econômicas e sociais dessa falta de unidade no enfrentamento ao coronavírus aqui no Brasil? Vejam bem, Gorete, o que nós estamos assistindo no Brasil hoje, em alguns momentos, beira ao surreal, ao inacreditável, ao absurdo. Assim, a postura do presidente Bolsonaro diante da crise, eu estou dizendo do presidente Bolsonaro, não estou dizendo do governo, porque em alguns momentos, integrantes do governo, a exemplo do ex-ministro da Saúde, tiveram posições corretas e coerentes. A postura do presidente Bolsonaro assim, é inaceitável. Como é possível que uma pessoa, assumindo o cargo mais importante do país, tem um comportamento inconsequente e irresponsável como o presidente Bolsonaro tem tido nos últimos tempos? Tá? Esse comportamento ele tem incentivado a aventura de muitas pessoas ao não respeito ao isolamento, tá? e a correr riscos que são assim, riscos de morte nesse instante. Tá? Nós
nós temos que lastimar, nós temos que dizer é deplorável o que nós estamos vivendo, e nós temos que chamar a atenção de uma parcela da sociedade que embarcou nessa aventura e que corre riscos e que põe em risco a vida de outras pessoas. Eu sei que a paralisação de atividades econômicas, eu sei que o isolamento não é agradável para nenhum de nós, eu não estou feliz com isto, você não está feliz com isto, mas isto não é escolha, isto é necessidade. E quem teria que dar o primeiro exemplo nesse instante é o presidente Bolsonaro, chamando o país, chamando a sociedade a um grande entendimento, a uma grande mobilização e a um cuidado com esse problema e com a solução deste problema. Não é isto, infelizmente, que a gente tem visto. A pandemia estaria sendo utilizada politicamente, professor? Se sim, como exemplificar isso? Veja bem, Gorete e meus caros, o que está acontecendo no mundo é muito grave. A pandemia é uma fatalidade terrível. O mundo está tendo uma oportunidade especial porque está tendo um problema comum para o mundo inteiro e pedindo saídas comuns. Mas o que nós estamos assistindo não é exatamente isso em todos os lugares. Na Itália, o prefeito desdenhou e a gripe e a pandemia matou 5 mil pessoas. Quando ele recuou, já era tarde, pediu desculpas, mas não há como pedir desculpas a mortos. Nos Estados Unidos, vou repetir o que eu disse um pouco antes, o presidente Trump usa politicamente, tanto na relação interna da eleição local, tá certo? Da disputa local de reeleição dele, e usa internacionalmente, como eu dizia há pouco, no que trata da guerra comercial com a China. No Brasil tem sido horroroso isso. A politização da pandemia, no pior sentido da expressão politização, no sentido de que alguns tentam galvanizar politicamente a pandemia, tá certo? É um espetáculo horrendo, tá? As carreatas, as manifestações, dizer que o que está acontecendo, que é o conflito entre governadores, prefeitos e o presidente da República é uma questão política, reduzir a uma questão política no sentido de disputa de espaço é horroroso. Portanto, o uso político da pandemia, tá certo? O presidente da República fez esta semana uma coisa que eu pedi a Deus para não ser verdade, quando ele liberou como essencial academias e salões de beleza. Ora, qual é o objetivo do presidente da República quando fica defendendo sistematicamente o relaxamento do isolamento social? É dialogar politicamente com segmentos da sociedade, fidelizando politicamente, e isso é inaceitável porque isso põe em risco, repito, vidas e milhares de vidas. Portanto, é lastimável o que tem acontecido e a gente precisa assumir isso publicamente e reagir a isso. Como em outras pandemias, a do novo coronavírus vai passar. Felizmente, né? Na sua visão, o mundo que vai emergir dessa crise será outro em quais aspectos? Não há dúvidas de que o coronavírus vai passar e mais cedo ou mais tarde nós estaremos livres disso. A pergunta sobre que mundo nós teremos, sobre que sociedade nós teremos, sobre o que nós herdaremos de tudo isso, se seremos um mundo melhor ou um mundo pior, é uma pergunta praticamente impossível de ser respondida com maior certeza. Há 2 caminhos. Que o mundo fique pior. Esse caminho existe, esse caminho é possível. O que seria o mundo ficar pior? A pandemia aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade, aumenta a injustiça social. E isso não é revertido. Isso é assimilado, é assumido. A última grande crise que o mundo viveu deixou milhões de trabalhadores desempregados e estes empregos não voltaram e deixou salários rebaixados e estes salários não voltaram, deixou perda de direitos trabalhistas e sociais e estes direitos não voltaram. Pelo contrário, foi mantida naquela situação de precariedade. Toda vez que o capitalismo vive uma crise, ele não recompõe, do ponto de vista de direitos, de conquistas, de melhorias sociais, aquilo que foi perdido. Esse risco é efetivo e eu diria até sem ser pessimista que este risco é maior. Segunda possibilidade, que é uma possibilidade boa, o mundo sairá mais maduro, mais consciente de que a agressão ambiental está na raiz desse problema, de que o desrespeito às diversas formas de vida está na raiz desse problema, de que a desigualdade e a injustiça agravaram a pandemia, porque a pandemia é uma mentira dizer que a pandemia é democrática, de que o vírus chegou para todo mundo da mesma forma. Não, os pobres estão sofrendo mais e foi sempre assim, infelizmente, na história.
Tá? Nos Estados Unidos, quem mais morre hoje são pobres e negros de periferia. No mundo inteiro é igual. Portanto, se nós seguirmos um caminho de entendermos as graves razões dessa crise e as graves razões dessa pandemia, nós poderemos melhorar. Nós poderemos sair com uma sociedade com mais empatia, com mais solidariedade e com melhores possibilidades de ser uma sociedade melhor e um mundo melhor. Eu espero que seja assim, mas entendo que nós devemos ver as duas possibilidades, os dois caminhos e seguir pelo caminho que será melhor para a maioria. Isso quer dizer que a formatação das políticas públicas não se restringirão apenas aos sistemas de saúde, mas também à política, à economia e até à educação e à cultura, tão discriminadas em termos de recursos, professor? Uma lição dada hoje é que o discurso neoliberal fracassou. Fracassou do ponto de vista econômico. Todos os países que vivem a pandemia, os seus estados estão investindo para socorrer a economia. Aquele discurso liberal, deixar fazer, deixar passar, o mundo caminha por si mesmo, novamente cai por terra. Cai por terra e cai profundamente por terra. Do ponto de vista de investimento social, em políticas públicas que atendam e que abracem e que protejam a população, especialmente os mais pobres, o discurso neoliberal cai por terra outra vez, tá? Porque os estados, os países, as sociedades que não tinham serviços públicos de saúde, assim como nós temos o SUS, sabotado, com corte de recursos há vários anos, estão sofrendo mais. O SUS sai no Brasil fortalecidíssimo dessa crise. Vejam bem, portanto, não é só com saúde, não é só com a educação, não é só com a economia que nós devemos nos preocupar. O Estado tem papel em saúde, em educação, em cultura, em esporte, em lazer, e o mundo que sai da pandemia é um mundo carente de tudo isso. Portanto, se eu posso dizer a você, Gorete e caros telespectadores, que eu não tenho dúvida de uma coisa, é de que o discurso neoliberal cai, perde espaço, e o discurso de que um estado de bem-estar social é importante, é fundamental, está fortalecido. Portanto, tudo que é ruim traz uma coisa boa, e esta é a coisa boa, neste momento, possível de identificar da crise da pandemia. Diante desse quadro, como o senhor avalia a preocupação do governo Bolsonaro, em plena pandemia e seus colapsos, se preocupar basicamente com a aprovação de medidas econômicas no Congresso Nacional, ao ponto de o presidente Bolsonaro contrariar seu discurso de campanha e fazer acordo com o Centrão para ter a aprovação garantida dos projetos do governo no Congresso? Vejam bem, essa iniciativa do presidente Bolsonaro de construir uma aliança no Congresso Nacional com um agrupamento político chamado Centrão, que é um agrupamento, entendam, que foi formado e composto com esse nome ainda no governo Sarney, e que desde então é o agrupamento político que comanda o Congresso Nacional, que dá o norte da política brasileira a partir do Congresso. É um agrupamento fisiológico, que negocia cargos, que negocia espaço de poder, e negociou assim com todos os governos desde o período Sarney, com esta denominação, porque sem esta denominação ele já existia antes. Tá? O presidente Bolsonaro passou a campanha inteira condenando os seus aliados, condenando os acordos feitos com o Centrão, denunciando que esses acordos eram fisiológicos, clientelistas. Tá? E hoje o que nós vemos é o presidente Bolsonaro fazendo um acordo entregando um espaço de poder, entregando recursos públicos para que deputados do Centrão e senadores do Centrão atuem a favor do governo. Não creio que seja apenas para garantir a aprovação de medidas econômicas. É fundamentalmente, penso eu, para garantir apoio político que livre o presidente Bolsonaro de um risco de impeachment. E este acordo político é um acordo chula do ponto de vista da sociedade, inaceitável para todos nós. Vejam bem, isto é o princípio que move o governo Bolsonaro hoje para garantir estabilidade. E qual foi o problema? É que o presidente Bolsonaro vem acirrando os ânimos e vem conflitando permanentemente com todo mundo. E estes conflitos geram impasses permanentes dentro do Congresso Nacional. A agenda de reformas neoliberais
que o governo Bolsonaro tem não passa hoje, essa agenda não passa sem negociação de baixo calão, sem negociação de fisiologismo e clientelismo no Congresso Nacional. Este é o nosso Congresso, este é o nosso governo, infelizmente. E como se houver essa fixação do ministro Paulo Guedes em manter o equilíbrio fiscal em momento tão grave da economia, se prendendo a teto de gastos, quando nenhum outro país que viveu essa pandemia optou por esta situação? Essa preocupação do ministro Paulo Guedes e do conjunto do governo com o equilíbrio fiscal, ela só é efetiva quando trata de benefícios sociais e de apoio à sociedade, de tal ordem que a ajuda que está sendo dada de R$600, conforme a vontade do Paulo Guedes, seria de R$200. Foi o Congresso que forçou a 500 e o governo, para dizer assim, não perdi para o Congresso, aumentou para 600, mas contra a vontade do ministro. O ministro não é tão rigoroso quando trata dos bancos. Para liberar recursos para os bancos, para ajudar os bancos, o ministro não tem o mesmo rigor e não tem a mesma preocupação. Mas quando trata de recursos para a sociedade, para setores carentes da sociedade, e quando trata de funcionalismo público, o governo e o ministro agem dessa forma. Vou te dar um exemplo, não falando de causa própria, mas falando de exemplo próprio, quando trata de funcionalismo público, congelamento de salários que o ministro está propondo, dizendo assim, o funcionário tem que passar 2 anos contribuindo para pagar a crise. Veja, eu sou professor da universidade e nós já estamos sem aumento de salário, sem reposição salarial, não aumento de reposição salarial, há 5 anos. Mais 2, 7. Isto o ministro e o governo não dizem que acontece. Portanto, é preciso ter cuidado nesse debate, porque este debate não é efetivo quando trata, repito, de ajuda aos bancos, de proteção aos bancos, tá? Neste momento, que é um momento de crise, nós não temos dúvida, e que é preciso chamar. Agora é preciso encontrar saídas que não sacrifiquem a sociedade, que não signifique corte de recursos para investimentos em saúde e educação, como tem acontecido, mas que signifique tributar as grandes fortunas, que signifique cobrar imposto de quem pode pagar mais e que signifique procurar saídas que não sejam sacrificar ainda mais o povo pobre e a classe trabalhadora brasileira. Não seria o momento de se preocupar com a vida das pessoas? Estados como São Paulo, Rio de Janeiro reclamam da falta de empenho do governo federal no atendimento das necessidades desses estados por questões políticas e têm cobrado a criação de um comitê durante e pós-pandemia com formação tripartite. O que o senhor diz? Eu digo que São Paulo e Rio de Janeiro estão certos quando cobram, assim como outros estados estão certos quando cobram e quando exigem que o governo federal assuma efetivamente seu papel. Mas digo também que eles estão certos quando não esperam que o governo federal assuma seu papel e tomem as suas próprias iniciativas. Porque se esperar apenas não terá resultado, não terá resposta. A má vontade do governo federal de comandar uma política pública, de comandar ações efetivas, neste momento é terrível. O ex-ministro Mandetta se dispunha a isso e foi demitido sumariamente. Tá? Assim, por mais absurdo, eu repito aquilo que eu disse no começo, que seja pensar que há no governo central do país hoje má vontade, desdém, descaso com o que está acontecendo no país, o comportamento do próprio presidente diz que sim, que há, infelizmente. Tá? Mas eu penso que a iniciativa mais importante neste momento não vem sendo de São Paulo e não vem sendo do Rio de Janeiro, nem de outras regiões, vem sendo do Nordeste. O Nordeste criou, veja que coisa maravilhosa isso, é para a gente celebrar, um comitê de combate à crise da pandemia e que está orientando políticas e orientando ações públicas coordenadas, articuladas, alinhadas, no sentido de tomar iniciativas comuns em toda a região do Nordeste. Isto é, repito, para ser celebrado. A iniciativa veio do governo da Bahia, do governador do estado da Bahia, mas foi seguida e aplaudida por todos os outros governadores e assumida. E aí é importante que a gente diga assim, os governadores do Nordeste, sem exceção, têm tido postura assim, exemplares nesse sentido. Nós precisamos reconhecer as boas ações e as boas medidas que vêm sendo tomadas, ainda que não estejamos satisfeitos com todas. Mas essa iniciativa da criação do comitê, coordenada por autoridades sanitárias, por cientistas, tá? Assim, é importante demais e pessoas referenciadas
de alto gabarito no meio acadêmico que tem feito um papel, neste momento, extraordinário e é referência e quem dera fosse expandido para o resto do país, tivéssemos o governo central empenhado nisso. E as relações do presidente Bolsonaro com os demais poderes, legislativo e judiciário? A teoria de Montesquieu, dos poderes independentes e harmônicos, dos três poderes independentes e harmônicos, ela sofre crise no mundo inteiro. Não é só aqui que executivo, legislativo e judiciário batem cabeça. Mas o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é ímpar, porque é uma crise construída, é uma crise provocada. Parte do executivo o desejo de submeter os outros poderes ao seu jugo. Isso já vinha sendo dito antes da eleição, isso continuou sendo praticado depois da eleição. Tá, o que nós podemos esperar disso? Nós podemos esperar um acirramento cada vez maior. O presidente da República constrói isso por dentro, os seus filhos constroem isso por dentro, setores ligados ao bolsonarismo constroem isso por fora na sociedade, e nós, que sempre fomos críticos ao perfil e ao papel que o legislativo cumpre no Brasil, ao perfil e ao papel que o judiciário cumpre no Brasil, somos chamados a defender estes poderes. Não as pessoas individualmente que lá estão, mas a normalidade democrática, a institucionalidade. Neste momento, defender a normalidade democrática no Brasil é fundamental. Nós não podemos abdicar disso e nós não podemos vacilar em relação a isso. Professor, estamos em ano eleitoral. A quem interessa a politização da crise? Primeiro, entendamos que a crise não é só consequência da pandemia. Repito, ela foi agravada pela pandemia. Havia uma crise em curso. Vou voltar a dizer, o Brasil cresceu 1% em 2019. São 13 milhões de desempregados e não há políticas efetivas do atual governo para reverter essa situação. A politização da crise ou a politização da pandemia ajuda o governo federal a tirar de foco os problemas efetivos já existentes e a sua dificuldade ou incapacidade de dar resposta a eles. Outra coisa que é fundamental é dizer assim, a base de apoio política do presidente Bolsonaro, que saiu fracionada após a saída dele do PSL, mas quem mantém fidelidade e que vai às urnas em 2020 vai responder pelo governo Bolsonaro. Por mais que uma eleição municipal seja uma eleição municipal e que temas nacionais não sejam preponderantes, nas grandes cidades e nas capitais, os temas nacionais estarão sim presentes e serão chamados à cena. Portanto, tirar de cena as razões estruturais da crise brasileira e jogar as razões para a pandemia como causa é um projeto político, sim. Tá? Da mesma forma que politizar a eleição municipal e nacionalizar é um outro projeto político de oposição. Tá? Portanto, há interesses diversos envolvidos nisso, mas é importante que a gente diga assim, o governo federal passará por um teste e o prestígio do presidente Bolsonaro, que está em queda, será checado. Professor, qual a sua avaliação sobre o papel do governo federal e dos estados e municípios até então na gestão da crise em geral, na proteção às pessoas vulneráveis ao contágio da Covid-19 e da sobrevivência social e econômica da população carente? O geógrafo David Harvey disse que, recentemente, num artigo, que a pandemia e que a Covid encontrou a Europa, a América Latina, a América Central, com seus sistemas públicos de atendimento à saúde desfacelados. A privatização da saúde é um fenômeno brutal, porque transforma a vida em mercadoria e fatura bilhões anualmente, seja a indústria farmacêutica, seja a indústria de hospitais e assim por diante. No caso brasileiro, nós temos que reconhecer uma situação mais grave, esse aguçamento da crise e o aprofundamento de uma política neoliberal, especialmente no último ano com o governo Bolsonaro, mas já com o governo Temer e já no último período do governo Dilma, verdade seja dita, fragilizou o tecido social e fragilizou a rede de proteção social. Portanto, é importante que a gente tenha clareza disso. Estados e municípios não têm, por razões diversas, e algumas vezes por culpa deles próprios, de gestão interna,
tá? Capacidade de atender ao povo brasileiro e ao povo mais pobre neste momento como deveria. E no governo federal não há vontade. As reservas que o governo federal tem importam em mais de 3 trilhões. Não é falta de recurso público. O Estado tem dever de socorrer essa população, porque o recurso é público, é feito com trabalho, com suor, com sacrifício de milhões de brasileiros. E os pobres no Brasil pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Portanto, tem uma carência, tem uma precariedade, mas também tem, sejamos justos, eu vou recuperar um pouco do que eu dizia antes, especialmente neste momento, no caso do SUS, um esforço extraordinário de profissionais da saúde para atender e para fazer o melhor pela população brasileira, neste momento em que muitas vezes os governantes não cumprem devidamente o seu papel, seja porque apostam no quanto pior melhor, ou seja porque alguns não têm de fato capacidade para prover, mas também porque em alguns lugares, infelizmente, ainda tem gente se aproveitando e dando golpes e desfalcando o recurso público num momento de crise como este. Suas considerações, já que chegamos ao final da nossa entrevista, professor. Gorete, eu quero agradecer e dizer que é uma alegria estar com vocês, ainda que neste momento de dor, de sofrimento, de ansiedade que toma conta do mundo inteiro e de cada um de nós, é importante que a gente faça todo o esforço para manter a linha, para manter o equilíbrio, para manter o coração tranquilo, tá? E a saúde mental. E eu queria encerrar apresentando para você um texto do Eduardo Galeano, nesse livro, O Livro dos Abraços, que é um texto sobre um brasileiro chamado Nelson Rodrigues, que não é um dos meus, mas eu entendo que esse momento, nessa história, é importante para a gente pensar que ter esperança e que persistir, que resistir é uma atitude brava, corajosa e teimosa e que vale a pena ser teimoso muitas vezes para poder vencer. Ele diz assim, Eduardo Galeano, As Flores. O escritor brasileiro Nelson Rodrigues estava condenado à solidão. Tinha cara de sapo e língua de serpente. E a seu prestígio de feio e a sua fama de venenoso, somava-se a notoriedade de seu contagioso azar. As pessoas ao seu redor morriam de frio, de tiro, miséria ou infelicidade fatal. Certo dia, Nelson Rodrigues conheceu Eleonora. Naquele dia do descobrimento, quando pela primeira vez viu aquela mulher, uma violenta alegria atropelou e deixou-o abobado. Então quis dizer algumas de suas frases brilhantes, mas as pernas bambearam e a língua se enrolou e não conseguiu outra coisa a não ser gaguejar ruidinhos. Bombardeou-as de flores. Mandava flores para o apartamento dela no alto do edifício do Rio de Janeiro. A cada dia mandava um grande ramo de flores, flores sempre diferentes, sem repetir jamais as cores ou aromas, e ficava esperando lá embaixo. Lá de baixo via a varanda de Eleonora, e da varanda ela tirava as flores na rua, todos os dias, e os automóveis as esmagavam. E foi assim durante 50 dias, até que um dia, um meio-dia, as flores que Nelson enviou não caíram na rua, e não foram pisadas pelos automóveis. Naquele meio-dia, ele subiu até o último andar, apertou a campainha e a porta se abriu. Que, assim como Nelson Rodrigues, nós mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa teimosia intactas e sigamos em frente. Grande abraço. Obrigada, professor Cícero Albuquerque. Obrigada a você que nos assiste. Um abraço e até o nosso próximo programa.